Amém? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Tiago 4. Abrir o teu coração. Hoje nós estamos iniciando ali em Cotia os cultos de quinta-feira. O pastor Gilberto está lá. E é um novo tempo para o Ministério Cristo Center. Então eu quero, em nome de Jesus, convidar você como igreja a estar orando, a estar colocando esse novo projeto, esse novo tempo, não só na vida do pastor Gilberto, mas sobre as nossas vidas como igreja. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Tiago 4 diz assim, ó: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos, Senhor, à Tua presença, para sentar-se à mesa, Senhor, e nos alimentar dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trazer sobre nós aquilo que está no oculto, aquilo que está no secreto, aquilo que precisamos ser trabalhados nessa noite, aquilo que precisamos ser melhorados, aquilo que precisamos, Senhor, ser aí, Senhor, ensinados, Pai. Que essa palavra seja, Senhor, como uma espada de dois gumes, afiada, Senhor, para dissipar, Pai, tudo aquilo que é rebarba, tudo aquilo que é, Senhor, Pai, exagero, desequilíbrio das nossas vidas, e que muitas das vezes, Senhor, tem nos conduzido, Senhor, a sair debaixo daquilo que é a Tua direção, a sair daquilo que é o Teu propósito, Pai, a sair daquilo que são os Teus planos para as nossas vidas. Somos Tua igreja, somos o Teu povo, somos o Teu rebanho, Pai, a qual o Senhor pagou um alto preço, Senhor, pelas nossas vidas, e nós queremos, Senhor, nessa noite, Pai, conscientes dessa verdade, conscientes, Pai, desse sacrifício, nos derramar, nos colocar, Senhor, sujeitos e submissos, Senhor, aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, leva cativo o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos, Pai, nós como igreja, Senhor, a qual o Senhor nos delegou poder e autoridade, nós damos uma palavra de ordem nesse lugar, para que toda astúcia satânica, toda articulação maligna, Pai, que tenta, Senhor, contaminar, tenta, Senhor, minar, Pai, aquilo que é, Senhor, a Tua perfeita vontade para cada um de nós aqui nessa casa, caia por terra agora em nome de Jesus. Aonde chegar o som da minha voz, aonde, Senhor, tiver uma pessoa, Senhor, ouvindo, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, discernimento e revelação daquilo que o Senhor está fazendo, está querendo das nossas vidas nesses dias, nesse tempo. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós reconhecemos que toda a glória e toda a honra somente ao Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que toda a minha limitação humana, toda a minha razão natural se dissipe diante da Tua soberania e da Tua grandeza. Pai, a Ti, Senhor, nós entregamos a honra, o poder e a majestade para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Eu quero frisar com você o que está escrito aqui no versículo 7. Que é: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Tiago, ele vem nos trazendo uma direção a respeito de quão é grande a batalha que nós enfrentamos dentro da nossa alma. De quão grande é a guerra que nós militamos todos os dias para que nós possamos verdadeiramente vencer o nosso adversário. Todos os dias nós enfrentamos batalhas, talvez não reais, talvez não físicas, talvez não visíveis aos nossos olhos naturais, mas quantos de nós enfrentamos batalhas terríveis dentro da nossa alma? E ele vem trazendo para nós o motivo porque muitas das vezes nós nos pegamos aí em meio de conflitos dentro da nossa casa, conflitos dentro do nosso trabalho, conflito dentro das nossas amizades, conflito dentro da igreja. Ele vem trazendo uma direção de porquê, da onde surge tanta contenda, tanta situação adversa dentro do meio do povo, até mesmo dentro do povo de Deus. Se a gente parar para analisar, e se você conversar com 1, 2, 3, 4, você vai perceber que passou por uma situação. Ah, porque fulano, ah, porque Beltrano, ah, porque isso, porque aquilo. Sempre vai ter um motivo para ali, colocar uma situação que não está favorável, que não está legal, uma situação que entristeceu, alguém que falou alguma coisa, alguém que fez alguma coisa e que mexeu, e que machucou, e que feriu. E Tiago, ele vem trazendo para nós a resposta. A resposta porque há tanta contenda e tanta divisão e tanta discórdia no meio da, vamos falar, humanidade, para a gente não só focar dentro da igreja. O motivo só é um, queridos. A nossa alma, que é gritante, que é desesperadamente enganosa, a nossa alma que é seduzida pelaquilo que nós vemos, pelaquilo que nós ouvimos e que é totalmente tendenciosa ao engano e ao erro. Ela tenta todos os dias nos fazer retroceder, nos fazer paralisar, nos fazer estacionar dentro daquilo que é uma limitação natural. Ela quer nos roubar dentro daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. E foi falado nessa noite, o plano de Deus para as nossas vidas é a vida eterna. Foi pago um preço, foi derramado um sangue pelas nossas vidas. E a nossa alma, ela quer nos conduzir e ela quer nos seduzir através de situações de embaraço, de situações desagradáveis, de brigas, de contenda, de inveja, de orgulho. É tanta coisa que se a gente for fazer uma lista, a gente não para mais. Ela quer nos levar a parar, a estacionar, a estagnar dentro desse projeto de Deus para as nossas vidas. Mas Tiago, ele vem trazendo essa direção da onde surge, como surge, mas ele também vem trazendo uma resposta para nós. Existe um ser chamado diabo, certo? João 10:10 fala que ele veio, é difícil, né? Existe um ser chamado diabo, certo? Aleluia, como é bom saber que tem gente comigo. João 10:10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então existe um ser espiritual que fica ao nosso redor, buscando situações para nos atacar, para nos atingir, para nos roubar, para nos matar e para nos destruir e para nos tirar daquilo que é o propósito de Deus. Então nós temos que estar vigilante o tempo todo, e o tempo todo nós precisamos estar vigiando, para que a nossa alma não seja seduzida pelas astúcias do nosso adversário e fazer com que a gente venha entrar nesse engano, nessa situação maligna que é nos tirar do propósito de Deus, que é nos roubar desse plano de Deus para as nossas vidas. Tiago, ele nos dá uma resposta. Ele fala assim, olha, para você vencer o diabo, para o diabo fugir da tua vida, para o diabo bater em retirada da tua casa, para o diabo bater em retirada das tuas finanças, para o diabo bater em retirada do teu relacionamento, do teu casamento, do teu relacionamento com os teus filhos, do teu relacionamento com a tua família, para o diabo bater em retirada da tua história, tem um segredo.
Tem um segredo para que o diabo saia correndo, desbaratinado, assim como aqueles soldados ali do rei da Síria. Existe um segredo, queridos, que eu e você precisamos entender e compreender, e que não depende mais de Deus. Não depende mais do Senhor, não depende mais do Espírito Santo, não depende mais da palavra, não depende mais dos anjos, não depende mais do pastor, não depende mais do outro. É um segredo que depende somente, exclusivamente de mim. Para que o diabo saia correndo de retirada, saia desbaratinado da minha história, da minha vida, da minha família, dos meus projetos, dos meus sonhos, do meu ministério, eu preciso me sujeitar a Deus. Olha o que Tiago fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. O problema é que nós nos sujeitamos ao diabo e resistimos a Deus. Nós sujeitamos ao diabo as mentiras que o diabo estabelece, as mentiras que ele decreta, as mentiras que ele implanta, as mentiras que ele imprime na nossa alma, e resistimos a Deus. Deus nos pede, não. Deus nos fala, não. Deus requer, não. Não é o tempo, não estou preparado, não é a hora. Espera mais um pouco, talvez amanhã, talvez depois, um dia, quem sabe. E eu vou resistindo aquilo que é o projeto, aquilo que é o plano, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou colocando obstáculos, eu vou colocando meios, eu vou colocando contratempos para obedecer aquilo que Deus requer da minha vida. E daí nós vivemos numa vida totalmente frustrante, amargurada, afligida, angustiada. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito da tristeza causada pelo pecado. Como nós vemos crentes abatidos, tristes, cabisbaixos. E eu não vou ser aquela juíza que vai sentenciar ninguém pelo pecado. Eu estou falando do que Deus tem ministrado ao meu coração. Pessoas pensando em suicídio dentro da casa do Pai. Pessoas tentando se matar dentro da casa, conhecedores da palavra, conhecedores do Cristo vivo, que tiveram um dia experiência com o Senhor, que tiveram um dia um encontro com Deus e que hoje pensam em dar cabo da sua vida, dar cabo da sua existência, já não conseguem mais ter alegria, já não conseguem mais ter esperança. E eu não estou generalizando, mas é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Consequência do pecado. E eu não estou falando do pecado do adultério, da pornografia, isso pode ser, mas não estou falando disso. O pecado maior que eu e você podemos cometer, queridos, é a nossa desobediência. É desobediência àquilo que é a direção de Deus para as nossas vidas. Aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se a gente parar para lembrar da vida de Saul, Saul foi um rei levantado por os homens israelitas pediram, Deus levantou Saul, porque foi Deus que ungiu Saul. Ele tinha toda a oportunidade do mundo para ser um ótimo rei. Aliás, ele era um soldado, ele era guerreiro, ele tinha ali estratégia de guerra, ele venceu, ele conquistou muitas coisas. Ele teve a oportunidade de fazer um reinado excelente. Ele teve uma oportunidade de fazer um nome maravilhoso, um memorial, deixar um legado como rei de Israel, o primeiro rei. Era para ser reconhecido o primeiro rei, talvez como Davi, segundo o coração de Deus. Ou talvez com uma característica ainda melhor do que a de Davi. Ele teve a oportunidade, porque ele esteve no reinado, ele esteve ali dentro daquilo que era a vontade, o propósito, o plano. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Quando Deus te coloca num lugar, Ele já te deu também um decreto de vitória. Ele não te coloca em um lugar, num plano, num projeto, num propósito falido. Porque Deus não é como o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Vida em abundância significa ter alegria, ter gozo, ter prazer, ter aquilo que a palavra do Senhor fala.
a plenitude. Então, quando Deus coloca algo nas tuas mãos, Deus confia algo nas tuas mãos, seja talvez a tua família, seja talvez o teu emprego, seja talvez um ministério dentro da casa, seja talvez um pastorado, seja talvez simplesmente o fato de você ser sacerdócio real, Ele tem já um decreto de vitória sobre a tua vida. Ele já decretou algo poderoso sobre a tua existência. Saul, ele teve a oportunidade. Ele esteve no reinado, ele teve a oportunidade de fazer a diferença, ele teve a oportunidade de deixar um legado, ele teve a oportunidade de fazer a diferença como o primeiro rei de Israel. Mas o que acontece é que Saul, num determinado momento, ele se torna independente de Deus. Sabe por que muitas vezes nós vivemos esses conflitos a qual Tiago fala, essas contendas que Tiago fala, essa amargura que Tiago vem falando, a consequência das contendas, que é o título dessa passagem? Porque muitas das vezes nós nos tornamos independentes de Deus. Como assim, pastora? Obedecemos, sujeitamos ao diabo e resistimos a Deus. Deus pede algo para nós, nós retardamos. Porque ficamos buscando meios naturais para, para suprir, bem falado pela Grazi. O Senhor requer algo de nós e nós ficamos protelando porque nós queremos coisas palpáveis, visíveis, para que nós entendamos que aquilo ali sim vem da parte do Senhor como direção, como propósito, como vontade, como plano dele para as nossas vidas. Nós precisamos hoje, queridos, voltar àquilo que Tiago está nos ensinando, a nos sujeitar mais àquilo que é a vontade do Pai. Porque enquanto nós não aprendemos a nos sujeitar à vontade de Deus, nós vamos viver uma vida amargurada. Porque quando a gente vê Saul entrando na linha da desobediência, quando Samuel fala para ele, espera, porque eu vou, mas eu volto para sacrificar, eu vou voltar para queimar o holocausto, para sacrificar, e daí sim você vai para a guerra, daí sim você vai fazer o que tem que fazer. Primeiro você me espera, porque nós juntos vamos sacrificar, e depois você vai fazer o que tem que fazer. Saul desobedeceu, porque não entendeu o tempo. E sabe qual tem sido a maior arma do nosso adversário sobre as nossas vidas nos últimos dias? O tempo que nós não esperamos. Nós não conseguimos esperar o tempo de Deus, então nós colocamos as mãos aonde não deveríamos colocar, agimos da forma que não deveríamos agir, falamos da forma que não deveríamos falar, antecipadamente. E daí vem retaliações para a vida da gente. E aí vem consequências. E aí vem problema. Porque Saul, ele não esperou Samuel voltar. Ele falou assim, está demorando, não estão fazendo, eu tenho falado, eu tenho buscado, o negócio está apertando, a situação está engrossando. E o sacerdote não chega, ele não toma um posicionamento, ele não vem. Eu mesmo vou sacrificar. E não esperou Samuel chegar e foi e sacrificou. Queridos, ali foi o princípio do fim no ministério, no reinado de Saul. Quero o segredo de Deus para você viver a bênção do Senhor, para viver a prosperidade do Senhor, para viver o teu chamado, o teu ministério, o teu legado como pai, o teu legado como filha, a filha que vai ser o exemplo, a filha que vai ser a coroa da cabeça dos seus pais. Porque a palavra do Senhor fala que os nossos filhos são como diadema sobre a nossa cabeça e como adorno sobre o nosso pescoço. Para que nós possamos deixar um legado de um filho excelente, como coroa, aquele que... Gente, vocês já pararam para imaginar um negócio desse, meninos e meninas? Que eu acho que hoje são os que estão na condição de filho. Aonde teu pai chega, aonde a tua mãe chega, eles vão ver a diadema chamada Juliana. Eles vão ver o colar chamado Gabriel, Miguel, Vitória, Giovana. Vocês conseguem entender isso? A honra dos teus pais vai estar na imagem de vocês. A honra do teu pai e da tua mãe vai estar quando as pessoas olharem para você e vai falar assim, nossa, que educado, olha que perfeito, olha como é gentil, olha como ele chega e cumprimenta todo mundo, olha como ele dá um testemunho.
é a diadema, é o colar dos pais. Agora vamos trazer isso para as nossas vidas, como filhos de Deus? Gente, é muito lindo, é muito poderoso, é muito doido a gente parar para pensar nessas coisas. Então nós temos um legado como filho, nós temos um legado como pai, nós temos um legado como irmão, nós temos um legado como servos, de poder fazer a diferença, de poder deixar um legado. Mas para isso eu preciso me sujeitar, eu preciso entender o tempo, eu preciso entender o processo, eu preciso me sujeitar à vontade do Deus de Israel, o Deus que me chamou. Eu não posso colocar a minha vontade em primeiro plano, eu não posso deixar a minha ansiedade tomar conta das minhas decisões, eu não posso deixar o meu desespero falar mais alto daquilo que é a voz de Deus. Eu tenho que parar de me sujeitar às mentiras do diabo, aos enganos do diabo, à influência dele na minha alma, que lembra, é tendenciosa, é enganosa, é suscetível ao erro. Eu tenho que me sujeitar mais àquilo que a palavra de Deus fala, aquilo que o Espírito do Santo fala ao meu coração. Queridos, eu não sou diferente, o pastor não é diferente. Quantas vezes eu pego aquele Face e escrevo lá, daí o Espírito Santo, pode apagar tudo. Tira umas fotos lá e fala assim, não vou falar nada, eu só vou postar uma fotinho, Deus. Eu só vou postar uma fotinho deste, uma fotinha deste, uma fotinha deste. Quem é o bom entendedor vai saber. Ninguém nem vai saber o que eu estou fazendo. O Espírito sabe. O Espírito Santo sabe, Juju. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe dentro da nossa alma. Sabe qual tem sido a minha oração nos últimos dias? Senhor, não deixa eu errar, eu não tenho tempo de errar, eu não tenho tempo para perder, porque os dias estão sendo abreviados, eu não quero ficar presa às mentiras, aos enganos do meu adversário. Qual é a intenção do meu coração, Senhor, que eu não estou conseguindo discernir ainda? A intenção do meu coração de abençoar o irmão, de orar pelo irmão, de fazer a obra, de fazer o chamado. Qual é a intenção? Porque aparentemente parece ser a melhor. Uma boa serva do Senhor, uma pastora que cuida do rebanho, que está preocupada com a obra. Mas o que está aqui só o Espírito Santo sabe. Às vezes nem eu mesma consigo discernir. E é por isso que eu tenho clamado, Senhor, sonda, pesa o meu coração para que veja se está na medida certa. Nós não podemos perder tempo, queridos. Como aquele louvor fala, né? Não há tempo para ficar perdendo com ressentimentos, com coisinhas. Eu preciso mergulhar naquilo que é o chamado, aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. O Senhor não me trouxe nessa terra para viver 80, 90, 100 anos, talvez, simplesmente para ocupar um território. O Senhor me trouxe aqui com um plano, um propósito, algo muito além daquilo que é a minha imaginação natural. E quando eu condiciono esse sobrenatural a uma coisinha limitada, a um quadradinho pequeno, eu minimizo o poder de Deus. Eu minimizo a grandeza do Senhor. Hoje o Senhor está nos chamando para voltarmos a sermos dependentes dEle. Dependentes dEle. Porque quando nós falamos sujeitar, significa depender, obedecer, refrear. Sabe o que é refrear? É reprimir os impulsos. E daí o Senhor falava no meu coração, domínio próprio, filho, é só isso. É só isso que o meu povo precisa. Um pouquinho mais de domínio próprio. Amarrar a boca de vez em quando. Amarrar os braços de vez em quando. Se amordaçar de vez em quando. Oprimir mesmo os impulsos naturais, carnais, que nos leva a viver em contendas, em guerras, a viver uma vida cheia de conflito, a viver uma vida cheia de tortura mental, psicológica, onde nós queremos ser aprovados por todos, perfeito aos olhos de todos. Por que isso? Porque há um
ser que luta todos os dias para que eu e você saia daquilo que é a direção de Deus, aquilo que é o propósito de Deus. E eu preciso nessa noite a reprimir os meus impulsos, a ter domínio próprio, a voltar a depender, a voltar a obedecer aquilo que é o Senhor sobre a minha vida. Deus, Ele tem modos e meios de trabalhar com cada um de nós. E cada um de nós, Ele vai falar de uma forma diferente. Ele vai agir de uma forma diferente. Porque talvez se Ele... Eu sempre falava para a Camila sobre as plantas, né? Tem planta, né, Fábio, que precisa de muita água. Tem planta que não pode colocar água. É uma vez por mês e olhe lá. Tem planta que precisa do sol, tem planta que não pode ficar no sol. Assim somos nós e Deus nos conhece. Ele vai trabalhar conosco da forma que nós precisamos, não é da forma que nós queremos, é da forma que nós precisamos. Mas eu e você precisamos voltar a depender de Deus. Nós precisamos nos sujeitar mais àquilo que é a vontade dEle para as nossas vidas. Sujeitar é estar debaixo. E eu achei tremendo porque o Espírito Santo falava assim, sabe qual é o erro do meu povo? Porque o meu povo está se tornando independente. O meu povo está se tornando aleatório à minha vontade. O meu povo está se tornando indiferente à minha palavra. O meu povo está perdendo o temor, a reverência, o desejo, a alegria de fazer a minha obra, de fazer a minha vontade. E quando eu falo obra, queridos, eu não limito a uma eclesiástica, a uma liturgia, a um cuidado da casa. Eu estou falando da obra, porque o Senhor Jesus, quando Ele falou assim, ide, fazei discípulos. Sabe qual é a obra que o Senhor encarregou a mim, a você? É fazer o testemunho vivo do Cristo vivo, na escola, no banheiro da escola, aonde ninguém está vendo, aonde ninguém está olhando. Eu fazer a diferença, eu dar testemunho de um reino que é verdade, que é um reino que existe. Mas a gente vive aleatório esse reino. A gente se tornou indiferente à palavra de Deus. A gente se tornou reverente àquilo que é a direção de Deus. E daí a gente quer viver aquilo que é a plena paz, que excede todo entendimento. Não tem como. Porque quando eu conflito com Deus Todo-Poderoso, a minha alma entra em parafuso. E eu não consigo gozar da alegria, da paz verdadeira. E eu fico buscando meios para preencher algo que jamais vai ser preenchido. Eu fico procurando meios para encher o meu coração de uma alegria que nunca vai ser encontrada. Porque a verdadeira alegria, querido, está em fazer a obra. Jesus falava isso, né? A minha alegria, o meu prazer é fazer as coisas do meu Pai. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos, quando fala sujeitar, ele fala de reprimir os impulsos, ou seja, se precisamos nos colocar submissos à vontade de Deus. Quem sabe o que significa submissão? Submissão, o que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Sob, estar debaixo de uma missão. Nós precisamos voltar a estar debaixo da missão que Deus confiou em nossas mãos. A missão como pai, a missão como mãe, a missão como filho, a missão como servo, a missão como adorador, a missão como evangelista, a missão de fazer a diferença, estar debaixo de uma missão. Qual é a missão do reino? Qual é a missão de Deus? Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Salvação, vida eterna. Eu tenho que voltar a estar debaixo dessa mesma missão. Eu preciso regressar e me colocar debaixo da missão de resgatar vidas, de salvar vidas, de falar do amor, de testificar, de testemunhar. Eu preciso me colocar debaixo da missão de Deus novamente. Eu voltando para a submissão,
Eu me colocando debaixo novamente da missão, que é o chamado de Deus para a minha vida, que é o plano de Deus para a minha vida, que é o propósito de Deus para a minha vida. Ah, queridos, aí vai ser capeta voando para tudo que é lado, porque o diabo vai ter que fugir. Não, naquela casa eu não posso entrar. Naquele relacionamento eu não posso mexer. Naquela vida eu não posso chegar. Ah, naquele sonho eu não posso tocar. Ah, naquele projeto eu não posso nem chegar perto. Não posso nem pensar e fazer nada para destruir aquela família. Eu não posso nem arquitetar nada para atingir aquele homem, porque ele está debaixo da missão. Ele está debaixo do propósito. Ele está se sujeitando à direção de Deus. Ele está debaixo da coordenação do Todo-Poderoso. Queridos, nós precisamos ativar isso dentro do nosso coração. Nós precisamos resgatar esse empenho em se sujeitar àquilo que Deus nos fala. Precisamos. Porque quando Abraão ouviu a direção, ouviu a voz de Deus, ele se submeteu. Deus tinha uma missão para ele, ele se posicionou. Talvez Deus está falando com você nos últimos dias. Talvez Deus esteja buscando de você um start, eis-me aqui. Talvez Deus está falando e conduzindo você dentro de umas estratégias que para todo mundo parece ser loucura, mas para você vai ser a chave para virar aquilo que é o sobrenatural sobre a tua vida. E é louco, querido, porque quando Deus nos dá estratégia, talvez ninguém vai compreender, talvez ninguém vai entender, talvez nem você vai entender, mas quando nós nos submetemos, nos sujeitamos à obediência, queridos, nós vivemos coisas imagináveis. Olha o que aconteceu com Josué. Gente, é loucura. Uma cidade fortificada, uma muralha enorme, um exército poderoso, uns homens lá, talvez não eram mirrados, porque andaram 40 anos no deserto, deve ter criado uns músculos, né? Pelo amor de Deus. Comendo maná ainda que vem do céu, fonte de vida, fonte de riqueza, de proteína, com certeza não era fraco, mas era loucura ficar rodeando lá, Jericó, e rodeando, e rodeando, e rodeando. A obediência trouxe a vitória sobre a vida de Josué. A obediência trouxe a vitória sobre a vida do povo de Israel. Mas sabe o que o Senhor falava ao meu coração? A linha é muito fina para a gente sair daquilo que é a direção de Deus. Porque às vezes Deus fala conosco, faça isso, faça aquilo outro, é dessa forma, é desse jeito, pinta assim, faz assim, anda para lá, volta para cá, anda, para, continua, e a gente vai. Bonitinho, obediente, igual aqueles criancinhas da toca do gatinho. Vamos para lá, vamos para cá, vamos, faz isso, faz. Só que uma pisadinha que a gente dá, um deslize que a gente tem no meio de todo esse contexto de obediência. Tem uma passagem que eu não recordo agora, que fala assim, se por acaso a barra do vestido, alguma coisa assim, sujar, todo vestido vai estar sujo. Não é isso, mas o contexto é mais ou menos isso. Eu tenho uma vida toda de santidade, eu deslizo uma vez, eu vou me contaminar? A gente pode se queimar por causa de um deslize. A gente obedece o tempo todo, né, Júlia? Faz campanha, faz visita, ministra o irmão, gera comunhão, dá amor, faz o melhor. É aquele exemplo de servo, é aquele exemplo de irmão, aquele irmão que todo mundo olha e fala assim, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser perfeitinho igual ao irmão. Só que daí o irmão não vigia. No meio desse contexto de alegria, de vitória, de conquista, de estou fazendo, a obra está acontecendo, Deus está operando, e Deus está fazendo milagre, e a minha família está sendo visitada, e o meu ministério está crescendo, e tudo isso, e a gente vai se empolgando. E de repente a gente faz como Acã. Pega lá a capa babilônica.
A capa, qual Deus falou que não era para pegar nada. Era somente para entrar, matar, queimar e acabar com tudo aquilo ali. Mas no meio de tanta obediência, no meio de tanta direção, que foi lindo a direção que Deus deu, foi lindo o que Deus estava fazendo, era algo jamais imaginado na mente humana. E às vezes a gente está numa pegada assim, mas daí a gente dá um deslize. E foram lá e pegaram a capa. E a capa babilônica pode gerar morte. O sistema do mundo pode gerar morte. A desobediência pode gerar morte nas nossas vidas. A desobediência, queridos, pode nos levar a destruir as nossas casas, as nossas famílias. Pode destruir os projetos de Deus para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que quando Deus levantou Saul, Deus não tinha um final daqueles para a vida dele. Dele se jogar em cima da própria espada. Porque Deus não é um Deus que deseja ver a morte e a vergonha e a humilhação de ninguém. Olha o que a Vitória leu. Por causa de ti, porque eu te amei, porque eu cuidei de você. A palavra do Senhor fala que eu te amei com amor eterno. Plano de Deus para a minha vida, para a tua vida, não é um plano de derrota, é um plano de vitória. O plano que Deus tinha para a vida de Saul, eu tenho certeza que não era se jogar em cima de uma espada, de uma forma vergonhosa, de uma forma humilhante, acabando ali com toda a sua família, com toda a sua honra. Não era daquela forma. Mas a obediência gerou um abismo, e um abismo chama outro abismo, e uma situação vai levando a outra, e uma mentira vai levando a outra, e uma situação de morte vai levando a outra, e quando a gente vê, queridos, a coisa está preta. E eu louvo a Deus, queridos, que nós estamos na presença desse rei, e esse rei é um Deus que estende o cetro, é um rei que estende o cetro a nosso favor, como fez com a rainha Esther. Ele estende o cetro sobre a minha vida hoje, ele estende o cetro sobre a tua vida hoje, e nos dá uma oportunidade de nós apresentarmos a Ele as nossas necessidades, as nossas queixas, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos medos e a nossa petição. A desobediência pode gerar morte. E eu preciso estar atento de que forma que eu estou conduzindo a minha caminhada com Deus. Eu preciso estar fechando as brechas e as portas, como Neemias, quando chegou ali em Jerusalém. Ele deu uma ordem para todo o povo que estava com ele: levanta os muros na sua frente, fecha as portas, coloca trancas e ferrolhos. Eu preciso olhar atentamente para aquilo que está ao meu redor. Às vezes eu obedeço 98,99%, mas eu deixo uma brecha, uma brechinha. Vocês já imaginaram uma represa? Como é o nome daqueles negócios lá que segura a água? Como? Comporta. Ela tem que ser muito bem lacrada, né? Ela tem que ser muito bem lacrada. Porque se ela não for lacrada, a água vai saindo, e a água é algo que tem uma força tremenda, né? A minha mãe brinca que água não tem cabelo, um negócio assim, não sei, é dito antigo, não sei por que ela fala isso, mas ela falava: água não tem cabelo, não brinca com água, né? Água não tem cabelo, acho que deve ser para puxar, né? Sei lá. Um dia eu vou perguntar, agora me despertou a curiosidade. Mas enfim, a água, ela tem uma força tremenda. E se dentro dessa comporta, ela não estiver bem lacrada e ela for saindo uma água, ela vai saindo. Aquela barragem que caiu lá em Mariana, né? Tinha uma rachadura. E foi indo, ninguém reparou, foi indo, ninguém reparou, foi indo, ninguém reparou. Talvez alguns falavam assim: esse negócio está perigoso. Olha, toma cuidado, porque isso daí pode causar um acidente. Às vezes a gente recebe uns avisos de Deus, né? Mas a gente ainda está vendo a situação ali controlada, e a gente fala assim: não, vai para frente, eu conserto.
Mais para frente eu tenho um tete com Deus, eu peço perdão, me arrependo, e eu começo a escrever uma nova história, e vai dar tempo. Mas para frente eu tomo um posicionamento diante daquilo que Deus está pedindo para mim. E a brecha está ali, ó. E a rachadura está lá. E o negócio está indo. E quando estoura, querido, ninguém segura. Vem abaixo. E a morte e a destruição. Às vezes Deus está falando conosco de alguns consertos, de algumas brechas que nós precisamos fechar, de alguns reparos que nós precisamos ter na nossa vida, de algumas situações que nós precisamos parar, algumas que nós precisamos começar, e a gente está levando, talvez amanhã, depois, quem sabe, quando tiver a oportunidade. Só que Jesus está voltando, querido. Jesus está às portas. E quem garante que amanhã não é o meu dia e o teu dia? E quem garante que Jesus não vai voltar para você hoje à noite, enquanto você está dormindo, enquanto eu estou dormindo? Eu fico pensando naquele homem que conquistou, que realizou, que fez, e daí o Senhor olha e fala assim: louco! Essa noite pedirão a tua alma, e aí? Eu fui o melhor, eu fui o cara, eu fiz, eu aconteci, e essa noite vão pedir a tua alma, e daí? Que nessa noite nós possamos voltar e reparar as nossas brechas, reparar as nossas muralhas, reparar as nossas portas. Precisamos voltar a estar debaixo da missão. Precisamos voltar à missão. Precisamos nos colocar debaixo da missão de Deus. A palavra do Senhor, ela é tão complexa. Ela é tão completa. Ela é tão única. Que ela nos dá resposta para tudo. Eu fico maravilhada quando Deus, Ele traz direções sobre as nossas vidas. Tudo aqui, ó. Olha o que Tiago fala. Sabe por que tem tanta contenda? Sabe por que tem tanta confusão? Sabe por que você vive aflito? Sabe por que você vive ansioso? Sabe por que você fica entristecido? Sabe por quê? Porque a tua alma fica militando o tempo todo com o Espírito. E o pior, muitas vezes você dá vazão à tua alma, ao invés de sujeitar a Deus. Você resiste ao diabo, você sujeita ao diabo e resiste a Deus. Queridos, nessa noite eu quero convidar você como igreja. Eu quero me colocar nessa posição de regressar. Eu acho lindo, 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 lindo. Todas as vezes que nós vemos o povo de Israel, desde quando começaram a caminhada, erravam, Deus falava assim: volta. Começava de novo, volta. Errava de novo, volta. Apocalipse, ele fala: volta lá onde você caiu e se arrepende. Volta. Volta. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Volta. Regressa. Coloque de novo a tua vida debaixo da missão, debaixo do propósito, debaixo da direção, debaixo da vontade, debaixo dos meus planos, debaixo do meu querer. Se torne novamente dependente da minha vontade. Se torne novamente dependente da minha graça. Se torne dependente novamente daquilo que é os meus sonhos para a tua vida. Deus é um Deus de oportunidade, queridos. Deus é um Deus de oportunidades. E eu quero convidar você a ficar de pé. Se Saul tivesse chegado diante do Senhor, naquele momento que ele tivesse ali desesperado, porque o que levou Saul a se jogar em cima da espada foi o desespero, porque ele seria morto pelo seu inimigo, porque ele se viu numa situação de estar encurralado, e ele se desesperou, e ele não conseguiu confiar, ele não conseguiu descansar, ele não conseguiu acreditar que Deus poderia entrar com a providência ali, com o livramento. E ele se jogou em cima da espada.
Mas se naquele momento ele tivesse orado e clamado e buscado de Deus, eu tenho certeza que Deus atenderia o clamor dele. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor fala assim: clama a mim e eu te responderei. Busca-me e eu me revelarei. Bate e eu abrirei. Hoje é noite que você pode bater na porta. Hoje é noite que você pode buscar o Senhor. Hoje é noite que você pode clamar. Eu sei que você não está se aguentando. Você está num conflito doido dentro da tua alma. É uma guerra infinita dentro dos teus pensamentos. A mesma porção que quer você ali, dentro daquilo que é a vontade, dentro daquilo que é a obediência, dentro daquilo que é o propósito, é a mesma porção que quer te tirar desse plano. E essa guerra está tão doida que teu corpo já está reagindo. É uma dor de cabeça constante. É uma tremedeira constante. É como se você tivesse febre. Os teus nervos doem, os teus ossos doem. E é como aquilo que os Davi falou: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos apodreciam. Ranaieri andaralabasui, Ramanai andarás, Decomanai andaralamanai cantaralás. Deus, eu quero que você coloque as mãos sobre a tua bacia. Pode todos colocar. É muito louco o que Deus está fazendo nessa noite, queridos. Porque tem pessoas que estão sentindo dor nos ossos. Consequência de escolhas erradas. Consequências de decisões erradas. Eu não vou falar de pecado, mas no mesmo contexto de Davi, de não se colocar transparente e aberto para o trabalhar de Deus, ocultando o seu coração diante do Senhor, como se isso fosse possível, como se fosse possível esconder de Deus quem você é, como se fosse possível enganar o Espírito da verdade. De Kamanai andaralamasu, ei. De Kamanai andaralamasu, andarabas. Eu quero que você sinta agora a cura do Senhor tocando nos seus ossos. Enquanto eu me calei, os meus ossos se apodreciam, diz o salmista. Kamanai andaramas. Eu não sei o que você tem que confessar para o Senhor. Eu não sei o que você tem que colocar diante do Pai. Mas Apocalipse fala: volta lá onde tu caístes e se arrepende e recomeça. Todas as vezes que o povo de Israel pecava, todas as vezes que o povo de Israel se desviava do caminho, todas as vezes que o povo de Israel quebrava aliança, em uma outra oportunidade o Senhor vinha e falava assim: volta, regressa. Ah, meu Deus. Essa noite o Senhor marcou um encontro com você, porque Ele quer escrever essa nova história. Mas como que isso vai acontecer, pastora? Eu não consigo ter alternativa, eu não consigo ver alternativa. É como se estivesse embaraçado numa linha que não tem ponta, nem começo, nem fim. Às vezes eu fico horas tentando desenrolar a minha vida, mas não sai do lugar.
Eu fico horas tentando desenrolar, tentando achar uma saída, tentando achar um meio para fazer as coisas diferentes, mas não consigo. Você tem algo nas tuas mãos que só você pode. Não depende de Deus, não depende de mim, não depende dos teus pais, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, não depende da tua família, não depende de ninguém, depende de você e exclusivamente de você. Sujeitar a Deus. Se colocar de novo debaixo da missão de Deus. O Senhor pergunta para você nessa noite, por que está pensando em sair debaixo disso? Teve dias de choro, teve dias de dor, teve dias de lamento, teve dias que pensou que não ia aguentar, mas eu te sustentei. Tá pesado, filha? Pega na minha mão. Tá pesado, filha? Pega na minha mão. Eu te ajudo. Mas não saia debaixo da missão. Não saia debaixo da missão. Não saia debaixo da obediência. Não saia debaixo da dependência do Senhor.